Olá, começando mais um Hiperbusiness, o seu programa de economia e negócios na programação Canal 20 da Hiperfilmes, dentro do canal NET Cidade. Hoje estamos recebendo o diretor da Rede Tecnologia, aqui de Ribeirão Preto, e também um dos maiores especialistas em tecnologia Apple do Brasil, José Rubens Machado. José Rubens, obrigado pela presença aqui no Hiperbusiness. Afinal, como explicar esse momento da marca Apple, essa escalada da marca Apple em nível mundial, e aqui no Brasil não é diferente? Olá, André, muito obrigado. Nós tivemos o crescimento da Apple de maneira muito explosiva. Ele começou a crescer exatamente quando a Apple percebeu que a vida do ser humano ia se girar cada vez mais em volta da tecnologia e do computador. E aí, a gente fala que a Apple ela não é um fabricante de computador. Ela cria um ecossistema em volta dele. Então, com o lançamento dos Macs, e aí com os lançamentos dos devices, né, o iPod, o iPhone, o iPad, a interligação disso tudo faz o que a gente chama de hub digital, de concentrador digital da nossa vida. Então, a Apple trabalha em todos os pontos do ecossistema. Então, ela trabalha no equipamento, no computador, nos dispositivos móveis, nos serviços de dados, hoje, computação de nuvem, e isso faz o cara ter uma solução de um fornecedor só em todos os pontos, que faz realmente a busca, né, a facilidade de uso, a integração total entre os dispositivos, que faz a Apple ter esse volume de vendas ampliado exponencialmente pelos últimos anos. Você tem ideia do ritmo de market share, de participação que a Apple vem tendo? Olha, as últimas pesquisas mostram que a Apple está crescendo à base de 23% ao ano, enquanto a indústria normal de informática cresce 8%, 11%. Então a gente estaria o dobro do crescimento. Isso se a gente pensar em crescimento de indústria de informática. Se a gente focar em números de crescimento de mercado de computadores, os mercados de computadores têm colhido no último ano, principalmente advindo dos tablets, que está sendo um ponto de troca, um ponto de migração de tecnologia. Muitas pessoas têm adotado o tablet como um computador pessoal, como o único computador pessoal da casa, e está diminuindo o volume de compras de computadores no varejo. Porém, a Apple tem visto o seu número de vendas no varejo crescer cada vez mais. Então esse crescimento se mostra muito maior quando você foca no mercado específico de varejo. Em comparação ao resto do mundo, como fica o Brasil nesse relacionamento com a Apple? Eu acho que o Brasil acordou para o Mac e a Apple reconheceu esse crescimento do mercado no Brasil, também correspondendo a isso. E acordou tarde? Eu não diria que o Brasil acordou tarde, mas eu acho que demorou tudo leva um tempo. Tudo leva um tempo para o mercado brasileiro. A gente tem uma discrepância em termos de impostos que faz a tecnologia demorar para chegar, e quando chega cara. Então, o brasileiro paga mais caro por isso, e isso faz ter um desalinhamento com o mundo. Mas a gente tem visto que a cada ano o governo brasileiro tem procurado trazer esse alinhamento mundial e deixar o Brasil mais competitivo em termos de comércio de tecnologia e trazer produtos que são lançados rapidamente para o mercado brasileiro. Quando você fala em lançados rapidamente, isso me leva a um raciocínio, uma reflexão em relação à Apple, que são as novidades que a Apple tem que sempre apresentar, né? Nós vemos que a Apple lança novos produtos ou versões atualizadas de produtos que já existem num ritmo muito forte e num ritmo muito grande. Isso é consequência de uma pressão natural do mercado de tecnologia para se manter e conquistar novos mercados, ou é realmente uma estratégia acertada da Apple em procurar em curtos espaços de tempo, curtos espaços que dizemos um ano e meio, 2 anos no máximo, para lançar novas versões? Na verdade, André, a indústria de informática, a indústria de tecnologia, ela tem uma curva de obsolescência muito rápida, porque novas tecnologias estão sendo criadas, e quando essas novas tecnologias ganham corpo, ganham nível de produção, o preço cai estrondosamente. Então, a implantação dessas novas tecnologias se dá de maneira muito rápida.
Antigamente, você vê, para você migrar do rádio para a televisão, né, levou-se não sei quantos anos. Da televisão preto e branco para a televisão colorida também, poucas pessoas podiam comprar uma televisão colorida. Eu lembro, meu avô tinha uma televisão preta e branca, não tinha dinheiro para comprar uma televisão colorida. Seletor, né? Aquele que virava, né? Exatamente, clac, clac, clac. Exatamente. Hoje você tem, a gente pode ver até a própria adoção da TV digital. Quer dizer, rapidamente as emissoras se implantaram o sinal digital aberto e você tem hoje, e o preço cai, né? Você vê, a televisão de LCD chegou num preço, hoje ela custa 30% do valor que inicialmente ela chegou, passado o quê? 2 anos. 2, 3 anos da adoção da tecnologia. Então, quer dizer, o tempo de obsolescência é muito grande. E a Apple é uma fabricante mundial, é um player mundial, ela está alinhado com isso. Então, você tem uma política de renovação de produtos e de inclusão de novas tecnologias muito frequentemente. É uma política da Apple não baixar o preço. Tá? Então, ela lança um novo produto pelo mesmo preço que custava o produto anterior. Isso traz para o cliente o valor do produto, o valor da marca. E quando o cliente se sente em vantagem, ele tende a se tornar mais fiel daquela marca, que está proporcionando aquela vantagem a ele. Sim, mas na verdade também, não quer dizer que saiu um produto novo, o cliente já tem que olhar para o produto dele e falar assim, nossa, não serve para nada. Por exemplo, sai um iPhone 4, como é o atual, já deve estar preparando o iPhone geração 5. Isso não quer dizer que o iPhone 3 tem que ser jogado no lixo. Não, na verdade, o que a gente percebe é que eu falo que a tecnologia é uma onda. Tá? Se você fica na crista da onda, você paga muito caro por ela, para você estar super atualizado. Se você ficar no pé da onda, a onda vai te cobrir. E você vai perder todo o seu valor de investimento, porque a onda vai te carregar. Você tem que surfar no meio da onda, no tubo, exatamente. No tubo da onda. Que aí você paga, você tem a adoção da tecnologia de uma maneira fácil e a um custo aceitável. O que a gente percebe, por exemplo, com o iPad 2. Saiu o iPad 2 e existiu o iPad 1. Hoje existe uma crítica muito grande quanto a isso no Brasil, porque o iPad 1 demorou muito para chegar no Brasil, devido ao estrondoso volume de vendas. A Apple não tinha condições de entregar o produto para os mercados altamente compradores, Europa, Estados Unidos, quanto mais trazer isso para o Brasil. Então, o iPad 1 chegou no Brasil no final do ano, por volta de outubro, novembro. Por quê? A parte de certificação da Anatel, a parte de própria disponibilidade da Apple em conseguir produzir a quantidade suficiente para poder distribuir isso nos devidos mercados. Já no iPad 2, a Apple já conhecendo, era um produto novo, a Apple não conhecia como ia ser o volume de vendas. No iPad 2, a Apple já se antecipou. Então, ela já trabalhou a distribuição de uma maneira muito mais equalizada, prevendo surtos de compra, não que conseguiu atender, porque a gente vê filas de compra no iPad 2 em todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas conseguiu um pouco em cada lugar que tenha demanda. Exatamente. E o governo brasileiro também, já alinhado com essa nova visão deles, conseguiu em apenas 30 dias homologar o iPad 2 no Brasil. Então a gente teve o iPad 2 de uma maneira muito mais rápida. Um produto que era para chegar em setembro, outubro, chegou no final de maio, oficialmente nas lojas. Então isso também que causa um pouco essa estranheza. Pô, acabou de sair um, já está saindo dois. Não, na verdade ele sai no período de 1 ano. Mas houve uma aceleração do processo de integração. Porque já aprendeu-se o caminho comum. Sim, de nacionalização, exatamente. Zé Rubens, vamos para o nosso primeiro intervalo. Hiperbusiness volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com José Rubens Machado, ele que é diretor da Rede Tecnologia aqui de Ribeirão Preto e um dos maiores especialistas em tecnologia Apple do Brasil.
José Rubens, nós falávamos no primeiro bloco sobre essa questão de encurtar o caminho no lançamento do iPad. E focando um pouco mais o iPad 2, que é essa febre do momento, que é o último lançamento em tablets da Apple, o que ele significa em termos de romper paradigmas nessa relação de computador, pessoa, computador para trabalhar, computador para ficar em casa, para lazer, computador para atividades que não as corporativas? Como é que fica? Olha, André, a gente está vislumbrando uma nova era. A gente tem chamado isso de era pós-PC. A Apple inovou em 1984 lançando um computador pessoal. Antigamente você tinha só aqueles grandes computadores, mainframes, da Fujitsu, da IBM, dos grandes fabricantes de computadores que vendia isso. E maiores, sim, né? Vendia isso aí para grandes corporações. Eram muito caros, muito onerosos de se manter. E a Apple, em 1984, lançou o computador pessoal e deu a possibilidade de qualquer pessoa ter um computador em casa. E isso criou-se depois com o advindo do Windows e do IBM PC, que a IBM acordou para esse novo mercado e lançou o seu computador pessoal também, fez o que nós conhecemos hoje de desktop, que é aquele computador que a gente usa em casa, e a sua versão móvel, que é o notebook. Hoje o iPad vem trazendo uma nova visão para esse computador pessoal, onde a gente vê cada vez mais pessoas irem na Red ou em lojas da Apple e começarem a analisar se de repente a vida delas não cabe nesse tablet. Nós temos um dispositivo aqui, chamado de tablet, que carrega aí 600 gramas de peso, e você consegue executar a maioria das atividades que você faz normalmente num computador nesse dispositivo. Ele tem um modo de inserção por toque, e você consegue ler e-mails, navegar na internet. É sensível ao toque, né? Sim, exatamente, touchscreen. E você consegue navegar na internet, ver e-mails, acessar YouTube, estar em contato com as redes sociais, ver fotos, descarregar fotos da sua câmera digital, publicar essas fotos, enviar por e-mail. E você começa a ter uma indústria de software para dispositivos móveis, para tablets. Esse já é o iPad 2. Esse já é o iPad 2. Ele teve uma modificação grande em relação ao 1, ficando muito mais fino, entendeu? Ele teve a adoção das câmeras, a câmera frontal e a câmera traseira, exatamente para videochamada e videoconferência. E junto com o iPad 2, a Apple criou essa capa, que é a Smart Cover. Ele é uma capa que a gente chama de mágica, porque ela tem um ímã, ela se adequa ao aparelho exatamente na posição correta. Já gruda na posição certa. E ela liga e desliga o aparelho. Na primeira dobra ali, ela liga e desliga o aparelho. Exatamente. Ela tem um outro circuito de ímã aqui que liga e desliga o aparelho quando ele fecha. Quer dizer... E ele também tem um design mais arredondado, né? Sim, exatamente. Esse design arredondado traz pra gente a adequação da espessura. A ergonomia exatamente. Na pegada. A pegada né? dele passa a ser mais confortável. E o que a gente vê é cada vez mais